nesse tipo de assunto, preparadas. Só no Brasil que não. Tá sob o poder da aeronáutica e por isso esse problema político, quer dizer, todo mundo estava comentando, eles não querem investir, eles não colocam dinheiro, não passam lá para dentro, mas esse é o problema. A boa notícia eu quero dar aqui, para não dizer que nós somos profetas do apocalipse, né? Com certeza. E nem acreditamos só em coisas ruins. A Agência Nacional de Aviação Civil reuniu representantes das empresas aéreas mais uma vez e eles se comprometeram a dar informações mais precisas aos passageiros sobre os atrasos nos voos. Quem acredita, levanta a mão. Eu meteria todo mundo na justiça, pai. Não conversaria duas vezes, empresa aérea, agora, todo mundo. Eu não sei porquê. Como acreditar? Não tem nada, impressionante como que as nossas autoridades, elas brincam com o povo brasileiro. Isso é verdade. Elas caçoam da cara do povo brasileiro. Ué, mas a Zélia Cardoso de Mello já confiscou a poupança há anos atrás. É uma coisa terrível. Você veja que quando houve esse problema, não é? Nós todos acreditamos que a culpa foi dos pilotos do Legacy. Todo brasileiro acreditou nisso. Acreditou e caímos no pau. Quando o camarada chegou lá na América dizendo que que o nosso espaço aéreo era um buraco negro, meu irmão, nós nos sentimos altamente ofendidos. E depois tivemos que dar a mão à palmatória de que os caras tinham razão. Muito bem. Aí veio o governo com uma outra história que tá todo mundo acreditando também, que a culpa ainda não é do governo, é dos controladores de voo. Eles são os culpados. E o mais interessante é que nós voltamos a acreditar nessa palhaçada, achando que aqueles pobres controladores de voo são os responsáveis pelo caos. Ontem, mais um viés dessa notícia que o senhor está apresentando. Ontem os controladores, ou melhor, os pilotos do Legacy disseram que sem querer alteraram a rota, que não tinham habilidade para lidar com o Legacy, porque era a primeira vez que viajavam. Então, numa de pedir desculpas e dizer sem querer, mataram 154 pessoas. Claro. Ontem, eles atribuíram, realmente, chegaram à conclusão de que realmente os pilotos do Legacy erraram. Né? E agora como é que fica? Com que situação a gente fica? Na realidade, os pilotos do Legacy, eles tiveram, se a gente pode colocar alguma porcentagem... Fala que foi sem querer. Não é? Se pode se colocar alguma porcentagem, a porcentagem aí é meio a meio. Ou seja, ainda que eles tenham errado alterando a rota, mas se o nosso tráfego aéreo fosse controlado, isso seria consertado. Estariam vendo. Estaria vendo. Só uma pergunta, pastor. Infelizmente. Pastor Antônio, mas só uma perguntinha para o senhor. Se esse voo do Legacy tivesse sido realizado por pilotos brasileiros no espaço aéreo americano, o que teria acontecido com os pilotos brasileiros? Até hoje estariam lá na América. Até hoje estariam lá na América. Presos. Não teriam saído de lá do país. Por uma coisa simples. Questão de soberania. Pode falar qualquer problema dessa nação chamada América, que eu também não vou muito com a cara deles lá. Isso aí também não vou. Agora, meu irmão, justiça, eles brincam com a gente. Eles brincam. Mais ou menos. Mais ou menos. Estão na nossa frente há anos-luz. Só para poder complementar aqui uma coisa para o pessoal de casa entender melhor. Olha, esses controladores, tá? Antes, eles trabalhavam com a carga além do normal. Por cada dupla de coordenador, por cada dupla de controlador, aliás, é necessário 14 aviões. 14 aviões por dupla é o que diz o regulamento. 7 para cada um. Tá? 7 para cada um. Agora, eles trabalhavam muito além disso. Eu trabalhava mais ou menos com 28, 14 para cada um. Então o que acontece é o seguinte, hoje eles simplesmente estão trabalhando dentro do regulamento. Os controladores simplesmente estão fazendo aquilo que é certo. Então os controladores não têm culpa nenhuma. A única culpa é do governo brasileiro. É verdade. E você vê o seguinte, eles mandaram todos embora. Por que mandaram embora, Márcio? Está na cara. Porque eles se uniram. E estavam trazendo problema. Agora eu acho... Estavam dizendo a verdade. Estavam começando a formar. Estavam mexendo em caixa de marimbona, né? Aí bota os caras pra fora, troca e bota mais 11 palhaços lá pra ficar olhando pra tela. Na realidade, esse caso, ele apenas evidencia algo. Algo que nós já sabíamos, mas que nesse caso fica muito claro.
Lula não tem controle sobre o país, não? Sobre o país. Pô, ele não tem controle sobre o governo dele. Ele nunca teve controle sobre os amigos dele. Ele nunca teve controle sobre a nação. Nunca teve. Porque esse caso desmoraliza o presidente da República. Eu gosto do Lula. Não, tudo bem. Não sou lulista, eu sou um admirador da história do cara. Mas o fato de nós aplaudirmos a história do cara, a gente aprende com isso. Não nos impede de nós criticarmos ele enquanto governante. A gente aprende com isso que o quê? Não se deve votar pelo carisma. Exatamente. E sim pelo caráter, pela competência. Mas quando a gente vai aprender a votar? Como é que a gente vai saber também isso? Quando nós vamos aprender a votar? E outra coisa. Você já ouviu desculpa te interromper, você já viu algum candidato na época de eleição dizer, olha só, eu faço isso assim bem, e eu faço isso assim mal, eu sou ruim nisso. Não tem, todos eles são ótimos. Você sabe quando vai mudar? Sabe quando vai mudar? Desculpa, Márcio, perdão, querido. Você sabe quando vai mudar? Quando nós conseguimos votar numa pessoa que não venha com o rabo preso de partido nenhum. Exatamente. Que ele apareça querendo defender os direitos como uma ordem política dele mesmo, sem bandeira, sem nada. Quando acabar com chavada. Quando esse cara entrar, você pode saber que o país vai mudar. Agora, numa realidade dessa, aonde ele entra, que ele deve favor para um, que ele deve favor para outro. Só que esse cara nunca vai ter, Conrado, visibilidade pública, porque não vão deixar esse camarada ter visibilidade pública. Evidente. Tem gente honesta aí na política, tem gente séria na política, Aécio de Belo Horizonte é um cara que promete. É claro que tem gente séria, tem. Só que na realidade, como Lula, na minha opinião, era um cara sério até entrar. Também acho. Ou seja, quando ele entra, sentam com ele, conversam com ele. É aí que eu faço um paralelo entre ele e Collor. Porque, na realidade, o grande erro do Collor foi achar que poderia governar sozinho. Foi achar que poderia dar uma banana em todo mundo e aí que ele poderia governar sozinho. Quebrou a cara, porque não se pode governar sozinho. Armaram. Tem que ter conchavo, senão não se governa o país. Pois é, mas aí o Só que na realidade ele se vendeu. O Conchavo é Lula se vendeu. O Conchavo é que faz isso com o país. Que a gente isso aí, é claro que o partido dele abriu. Debate com Márcio Mota. 580. Relógio em debate. Olha só, o negócio é o seguinte, deixa eu aqui, antes de colocar o tema no ar aqui, eu quero ouvir a pergunta que o Davi Rangel quer fazer para André Sorvetão, que aliás está falando educadora, muito. Hoje é apresentadora, ela é atriz, é a pessoa que sempre teve contato com a criança, com o adolescente. Existe solução através do meio social para a violência e para o que a gente está vivendo no nosso país, André? Eu acredito que a grande solução é a parte de casa primeiro. Né? Aquele lance da família que a gente está falando no começo, eu acho que a partir do momento que a família já tem uma direção, eu digo assim, conhecer a palavra, que eu acho muito importante. Não só a palavra. Né? A palavra, culturalmente, claro, né? Ela consegue passar uma coisa mais, com mais firmeza para os seus filhos. Né? Apesar que eu conheço amigas que, infelizmente, o tratamento que tem com o filho, eu olho assim e falo, meu Deus, a criança manda na mãe. E outro detalhe, você está querendo dizer que tem que vir pela criança subindo com educação para poder mudar isso, exatamente. né? Vem de casa, esse único ganchinho aí, crescer com isso. Quando ela falou sobre a palavra, e ela está falando sobre a palavra de Deus, com aqui certeza. Eu quero colocar bem claro que o meu discurso não é pastoral, é como cidadão. Mas se for pastoral, qual o problema? Não, tudo bem. Porque na verdade é um debate. Mas quando ela... Estamos precisando de mais pastores. Mas mais homens de Deus. Quando ela coloca... Assim. Quando ela coloca... Pronto, esses seus dois ganchos agora, certo? O que nós estamos precisando é de homens de Deus. Nós não precisamos mais de pastores, nem de padres, nem de pai de santo, nem de picareta. Ele precisa de homem de Deus, ok? Se for pastor, amém. Se não for pastor, amém. Mas é homem sério, é isso que a gente está precisando. E seriedade, a princípio, não tem religião. Seriedade não tem. Quando ela coloca a palavra, e ela coloca a palavra de Deus, não é? E a princípio a gente pensa que estamos falando de religião, de igreja evangélica, de igreja católica. Não está se falando. A palavra de Deus é um grande norteador de moralidade. Verdade. Tudo que há nesse mundo afora de leis morais, elas são emanadas da Bíblia Sagrada. Então, o grande problema é que a gente confundiu Bíblia com religião.
A gente confundiu Bíblia com pastor.